todos. Estamos iniciando aí com 7 minutinhos de atraso a nossa Comissão de Saúde e Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescência, com um pouquinho de atraso, porque houve uns debates meio estava um pouquinho fora da nossa CCJ, e aí acabou atrasando um pouquinho. Então, aparece para nós aqui o projeto PE 73, mas não está correto, porque foi segurado a CCJ, vou fazer a correção. Mas hoje nós estaremos recebendo aqui a doutora Morgana, que estará conversando conosco sobre a questão relacionada aos criciumenses, das famílias dos criciumenses, os criciumenses que foram presos no dia 8 de janeiro, e aí essa invocação é dentro de um dos itens que cabe à nossa comissão, que é Direitos Humanos. Então, a razão pela qual nós estaremos ouvindo a doutora Morgana, a qual pedimos para que entre ao plenário, e a princípio tem alguma justificativa de ausência, não, né? Então, a Maneca está ali, está todos os vereadores. Quem faltou? O vereador Paulo Ferrarese, só para a gente confirmar, ver se ele apresentou a justificativa. Então, vamos conversar com a doutora Morgana e ouvir acerca do dia 8 de janeiro de 2023. Suspendeu? Pode prender o Miri aqui já. O Miri é um dos que estava. Por favor. O Paulo falou uma coisa? Então, o vereador Paulo Ferrarese já está chegando. Então, nós vamos aproveitar o nosso tempo. A gente conversou com o presidente da outra comissão, também disponibilizou para nós aqui, para que pudéssemos fazer essa nossa conversa com a doutora Morgana. E até porque nós teríamos só até as 3h30, temos 20 minutos, mas se o assunto houver necessidade de uma ampliação, a doutora Morgana certamente está à nossa disposição. A doutora Morgana é advogada, Morgana Quegelin, né? E nós convidamos ela para estar aqui para falar um pouquinho sobre os criciumenses, né, que foram presos no dia 8 de janeiro e a situação que envolve atualmente a própria família e tudo mais, em respeito à comissão que trata sobre direitos humanos. Muito obrigado, a senhora seja muito bem-vinda, está com a palavra. Obrigada, Júlio. Boa tarde a todos aqui presentes. Em relação aos atos do dia 8 de janeiro, nós tivemos, saiu um ônibus de Santa Catarina e de Criciúma, eu dou assistência para 3, que foram presos nos atos, né, na verdade, do dia 8. O ônibus, o pessoal saiu para fazer a sua manifestação, chegando à Praça dos Três Poderes às 1h30, só que o ônibus com o pessoal de Criciúma chegou no local, já eram 3 horas. Então, até eles saírem do ônibus, montarem acampamento e chegarem no local, quando eles chegaram lá, já estava já toda a confusão acontecendo e eles retornaram para o acampamento. No dia 9, eles foram convidados, né, teve uma barreira do Exército, eles foram convidados a prestar depoimento na Polícia Federal, porque veio uma ordem do relator, uma ordem do STF, para desmontar os acampamentos. Então, todos seriam liberados mediante depoimento e esclarecimentos junto à Polícia Federal. Eles foram enganados, chegaram na Polícia Federal, eles foram para o campo de concentração, não receberam voz de prisão, e nesse meio tempo alguns familiares de um entrou em contato comigo, me dirigi a Brasília, e foi onde eu fiquei sabendo que eles seriam presos, estariam sendo as mulheres para a colmeia e os homens para o presídio da Papuda. Eles prestaram depoimentos, passaram pela triagem, o exame de corpo de delito foi algo totalmente, foi feito de forma coletiva, digo que até de forma abusiva, pois teve constrangimento muito, todos ficaram nus e agacha, levanta, todos juntos.
E até hoje nós estamos encontrando dificuldades nas defesas pertinentes aos criciumenses. Digo, claro que eu tenho outros assistidos, mas o foco aqui são os criciumenses. Inclusive hoje eu fiquei sabendo, mesmo com procuração juntada nos autos, o advogado que aparece na folha de rosto do processo está da Defensoria Pública, não está o meu nome, e um dos 3 assistidos aqui de Criciúma, sendo que eu já fiz as petições cabíveis, fiz a sustentação oral, e na folha de rosto não consta o meu nome. Em contato com o STF, eles alegam que aparece no sistema o meu nome, mas que, doutora, não se preocupa que a folha de rosto é mera formalidade, não é isso que eu penso. Né? E eles saíram teve um que ficou preso 11 dias, conseguimos o alvará de soltura dele, e os outros 2 ficaram 60 dias. Um emagreceu 14 quilos, o outro emagreceu, acho que quase 10 quilos. A comida deles, dentro do presídio, era totalmente diferenciada dos outros presos. Eram comidas estragadas, comidas com larvas dentro. O kit, por exemplo, todo preso, uma pessoa que ela vai presa, ela fica no processo ali que a gente chama de triagem, fica, como eles falam, né, num período ali de adaptação, e os familiares vão atrás de roupa e tudo mais. Esses kits que foram comprados para eles, chamados de Cobal, lá em Brasília, teve clientes meus que foram soltos e não chegaram a receber. Então, a dignidade humana dessas pessoas foram bem feridas. Atualmente, eles estão com tornozeleiras eletrônicas. Eu tenho um, inclusive, que eu sempre falo que a doutora Débora, aqui na Vara de Execução Penal, ela faz um trabalho de excelência, mas 90% dos juízes, qualquer petição que o advogado faça, eles dizem o seguinte: a gente está aqui só para cumprir uma mera formalidade de fiscalização do alvará de soltura que veio da questão de hierarquia do STF. E eles não conseguem ordens. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é autônomo e ele presta serviço em Sara, Siderópolis, Uruçanga e tudo mais. Hoje ele está prestando serviço só em Criciúma, então a renda dele caiu muito. Ele é o chefe de família e atualmente ele não consegue trabalhar. Outro precisa viajar, não está conseguindo viajar. Então, assim, a situação deles financeiramente está bem prejudicada. O período que eles ficaram presos, um desses criciumenses tem filhos pequenos e foi bem difícil para a família conter a questão dos filhos, porque os filhos diziam: o pai abandonou nós, o pai não vem mais nos visitar, e então foi uma situação bem, bem complicada. E até hoje, assim, não tem individualização das penas, estão sendo todos julgados como se entraram na Praça dos Três Poderes e quebraram algo, depedraram o patrimônio público. Inclusive, eles pediram para eles assinar uma nota de culpa. Os criciumenses não assinaram, porque eu estava lá, mas muitas das pessoas que foram presas foram induzidas a assinarem uma nota de culpa com 8 crimes imputados, inclusive de terrorismo. E isso a própria PGR já desclassificou, né? Mas mesmo assim são chamados de golpistas, e tem toda uma situação por trás dessas prisões. E hoje, né, as petições feitas, diversas petições pedindo autorização para ampliar o perímetro, autorização para fazer qualquer tipo de coisa, não são apreciadas. São inúmeras petições, é um processo com 1.500 pessoas, um processo único que tramita no STF, e essas pessoas estão sendo bem prejudicadas, tanto pelos seus direitos e garantias fundamentais, quanto pelas ilegalidades que, se eu for pontuar aqui, são inúmeras. Tanto da questão do devido processo legal, como deveria acontecer, que não está acontecendo. Doutora, não vou nem entrar na questão processual, né? Sim. Não é nossa parte aqui. A senhora disse que eles chegaram lá às 15 horas do dia 8, não foi isso? Isso, né? Isso. Tá. E o acontecimento ocorreu em que horário? À 1h30. 1h30 da tarde. E eles chegaram às 15 horas. E eles foram direto para o acampamento. E lá do acampamento, no dia 9, eles foram abordados. Isso. É isso? E aí, nesse momento, a senhora chegou a comentar alguma coisa, que eles foram de ônibus, ficaram no ônibus presos? Não, eles foram de ônibus. Isso, pode explicar um pouquinho para nós essa questão? E o ônibus chegou no acampamento, lá no QG de Brasília, às 3 horas, 10 para as 3, por aí.
E até descerem do ônibus, montarem um acampamento para se dirigirem à Praça dos Três Poderes, isso levaria um tempo, até porque da onde eles estavam até a Praça dos Três Poderes, 4 quilômetros. Então, eles não conseguiriam chegar na Praça dos Três Poderes antes, chegaram por volta da Praça dos Três Poderes, era 4 horas, bem quando já estava tendo os tiros de borracha, a confusão já estava acontecendo. Eles não estavam envolvidos, estavam no ônibus. Não, eles estavam a caminho, porque quando eles chegaram na praça... Chegando lá em Brasília. Aí eles viram o tumulto, eles voltaram para o acampamento. E mesmo assim, eles estão respondendo como se tivessem depredado o patrimônio, ou como se tivessem participado do ato de depredação. Perfeito. A palavra está aberta. Se alguém quiser fazer um questionamento, fiquem à vontade, pessoal. Pode ficar à vontade. Doutor, boa tarde. Boa tarde. A senhora falou de 3, né? Qual é a faixa etária desses 3? 30 a 45 anos. 30 a 45 anos. Quer dizer, é triste a gente ver uma situação dessa. Pessoas que chegaram após o ocorrido lá, né? E eu acompanhei pela imprensa, né? E que lá no acampamento eles não falaram que eles iam para um certo local, colocaram todo mundo dentro do ônibus e chegou lá e já estavam praticamente presos, né? Não sei se foi dessa forma que... Na verdade, no ônibus, eles saíram em comboio, o ônibus ficou desfilando por Brasília durante de 6 a 8 horas, eles sem alimentação, homens, mulheres e crianças, inclusive. Crianças também foram para esse campo de concentração. Não é o caso dos criciumenses, até por isso eu não adentrei nessa história, mas esses criciumenses também ficaram dentro dos ônibus, e inclusive mulheres, homens. O motorista não tinha autorização para parar absolutamente para nada, nem para tomarem água, nem para fazer nenhum tipo de necessidade fisiológica. Inclusive, era feito corredores humanos para as mulheres poderem fazer suas necessidades no chão do ônibus, porque eles não tinham, o motorista não tinha autorização para parar. A senhora tem... Posso continuar aqui, senhor presidente? Pode ser. A senhora, os direitos humanos tiveram presente lá? Não, a senhora tem notícia? Não. Inclusive, nós fizemos teve um representante de direitos humanos internacional, porque nós adentramos na Corte Internacional, porque os direitos humanos, a nível nacional, não compareceu ninguém. E o da Corte Internacional foi um representante, só que eles se manifestaram dizendo que, devido à situação política no país, nesse primeiro momento, eles não iriam se manifestar. Essas pessoas que estão com tornozeleira, esse processo não está longe de acabar, então? Tá longe. Não tem prazo para... Não só a minha... eu digo que a nossa esperança como defensores dessas pessoas era a CPMI, né? Até porque muitas coisas estão sendo mostradas, muitas coisas estão sendo reveladas, mas nada está sendo feito. Hoje nós vivemos um regime de exceção. Mas não é essa a questão, vereador. A gente está tratando de uma outra questão. Não, é direitos humanos. Acho que... nesse sentido, senhor presidente. Não é. Nesse sentido, não muda nada, a linguagem nossa é a mesma aqui, né? Então, o que ocorreu com esse pessoal foi realmente, assim, bem arbitrário, não teve nenhum tipo de liberdade, né? Até aproveitando a palavra, é o que eu digo assim, indiferente de partido político, né? Eu sempre falo isso em todas as defesas, em todas as lives que eu participei, ou até mesmo nas minhas defesas. Indiferente de partido político, nós estamos falando da dignidade da pessoa humana. Quem quebrou tem que pagar pelo aquilo que fez. Agora, quem é inocente, não pode ser julgado por aquele que quebrou. É que não pode criar um julgamento coletivo, na realidade. Acho que tem que individualizar mesmo. Acho que cada um tem que ser responsabilizado pela sua responsabilidade. Exatamente. Destruir o patrimônio, para isso existe a legislação, devidamente, né, respeitando o processo legal, e constatado, e tem que realmente pagar por isso. Acho que não se discute essa questão. Nós não estamos trazendo a discussão processual, né? Nós estamos trazendo uma situação que envolve 3 criciumenses e famílias daqui de Criciúma, né? Que aí eu pergunto para a senhora, eles estão em Criciúma, os 3? Criciúma. Os 3. Como é que está a situação deles em relação à família em relação a eles, trabalho, emprego? Como é que está a situação, de um modo geral, das famílias que estão envolvidas por conta dessa situação? Todos os 3 são autônomos. E diante do uso da tornozeleira eletrônica, pelo perímetro que foi
veio a decisão do STF dizendo que eles teriam que ficar prisão domiciliar das 10 às 5 da manhã. Quando chegou em Criciúma, agora nós conseguimos fazer a alteração, mas teve uns que tinham que estar em casa 8 horas. E isso prejudicou, porque tem um deles que precisa viajar, não consegue viajar para fazer venda. E outro trabalha com pinturas. Então, tem obras que ele fazia no município vizinho, né, e não consegue, porque a doutora não consegue, ela não tem autonomia, na verdade é a palavra correta, porque veio uma ordem superior e ela tem que cumprir essa ordem. Então, ela não tem como liberar a pessoa para aumentar aquele perímetro, porque veio de lá. Nesse caso específico, eu já fiz 8 petições intermediárias, pedindo o aumento do perímetro e nenhuma delas foi apreciada. Estive em Brasília, pedindo para conversar fui no gabinete, conversei com as pessoas que a gente tem que conversar e eles, doutora, tem que esperar. É a resposta que eu tenho. A esposa não trabalha, tem filhos? Pode falar um pouquinho sobre isso? Não, eles, desse que é pintor, eles começaram a vender, se desfazerem dos seus bens patrimoniais para poder pagar as contas, porque a esposa não trabalha e tem uma criança de 6 e outro de 9. E o outro é casado, mas a esposa ajuda na composição das despesas familiares, né? Mas também a questão financeira de todos os 3 mudou bastante. Só uma pergunta, senhor presidente. Saiu um ônibus aqui, a senhora falou isso, né? Isso, veio de Passo de Torres e foi pegando o pessoal. Tá. Mas isso. Daqui de Criciúma só foram 3? 3. Não foram mais? Não, eles foram... 3 pessoas. Presos foram 3 que estavam nesse ônibus. Então, Mas eles tinha saíram... mais pessoas de Criciúma nesse ônibus? Não. Tinha pessoal porque assim, no QG de Criciúma, aqui, né, no quartel, vinha pessoas de Passo de Torres, vinha pessoas de... Certo, Então, saiu o ônibus aqui com várias pessoas que estavam acampando no QG, mas de Criciúma foram 3. Eles saíram para ficar uma semana fora, eles saíram daqui na quinta, chegaram lá no domingo, porque 3 dias de viagem, e na quinta eles retornariam para chegar aqui no sábado à noite. E aí ocorreu tudo isso. Doutora, filhos? Todos eles. Tem filhos? Um tem 2 filhos pequenos, o outro é solteiro e o outro é casado, mas eu não me recordo se ele tem filho menor. A nível de assistência, né, psicológica, sei lá, Sim. Dentro da própria Secretaria de Saúde, aconteceu alguma coisa nesse sentido? E foi provocada a Secretaria para dar uma acompanhada, né, nas questões psicológicas da família, alguma coisa, ou isso não aconteceu? Foi, mas... Qual é o resultado? Teve bastante inércia, por questão do... Eu digo que, em época, os próprios familiares entraram em contato e não tiveram nenhum retorno. Até hoje não teve nenhum retorno? Não, nenhum. Palavra do... Alguém quer se manifestar? Vereador Paulo? Quer falar? Tá, tranquilo. Vereadores, vereadora, por favor, vereadora. Fiz umas anotações aqui. Claro. Aqui. Primeiro, boa tarde, nobres colegas vereadores, senhor presidente, Léo, Morgana, bem-vinda a essa casa, a essa comissão. E ouso dizer, presidente, que aqui abrimos um precedente que eu, particularmente, vou considerar como positivo, porque, diante de uma condição dessa, de valorizar os direitos humanos e pautar isso como prioridade, é a nossa referência. Certamente trarei outras pessoas injustiçadas aqui a esse plenário, nessa comissão, pedirei ao senhor, certamente, porque essa é a primeira vez que isso acontece, Morgana, por isso que estou pautando essa fala. E a lição do dia, pessoal, eu acho que o que fica para a gente, vereadores, ao invés de chegar atrasado, não vá. Essa é a lição do dia. Certamente porque já está pacificado, tanto do ponto de vista do STF, quanto do ponto de vista político, que a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro está, nesse sentido, priorizando, certamente, e colocando no mesmo bolo quem esteve nos atos antidemocráticos, não importa se chegaram meia hora depois ou 2 horas depois. E é nesse sentido que, daqui para frente, a história é outra. Do ponto de vista de abusos, da falta de condições básicas de higiene, é isso que a gente não pode aceitar. E entendo que é isso que estamos pautando aqui. Fico feliz que esses criciumenses já estão em Criciúma, ainda que com tornozeleira eletrônica, mas outros tantos também já passaram por condições
bastante vexatórias e não precisaram vir à Câmara para a gente pautar essa discussão. Ouso dizer que aí a minha dúvida, e vou fazer a pergunta porque me parece que não há dúvidas sobre essa condição, do que pacificou, de que quem esteve lá está sendo considerado golpista, porque, independente de ter quebrado ou não patrimônio público, participou de um ato antidemocrático considerado por todas as entidades brasileiras e, para além delas, internacionais, como um ato antidemocrático, tentativa de golpe de Estado. Para além disso, gostaria de perguntar duas questões que, para mim, não ficaram claras, doutora. Acho que aqui me pautei no que eu precisava, e entendendo que aqui não é uma CPI e nem um tribunal, é isso que a gente precisa pautar, que precisa ser sob do ponto de vista dos direitos humanos, do abuso, enfim, e das más condições que eles se encontraram lá. Até onde a doutora foi denunciando essas condições? Se foi denunciado no Ministério Público, até qual órgão a senhora denunciou? Qual que foi a questão da folha de rosto sobre a Defensoria Pública? Qual que é o prejuízo de não ter o nome da senhora nos autos, né, de não ser a senhora como prioritária? Me pareceu que foi colocada a Defensoria Pública, e onde que está a contradição nesse sentido? E, quando a senhora se refere a campos de concentração, eu gostaria de saber se esse foi um título que os réus citaram, a senhora falou, ou é algo já pacificado? Porque campo de concentração, meus amigos, lembrando, também foi um espaço histórico de abuso contra os direitos humanos, de tortura, de censura na época do nazismo. E não há de se comparar golpistas com judeus, pretos, homossexuais, que foram presos durante a época do nazismo, nesse sentido, associando a esses campos de concentração. Então, ficam essas as minhas dúvidas. E, mais uma vez, saliento aqui o respeito à advocacia e a garantia de que essas pessoas tenham seus direitos preservados também. Obrigada. Nobre vereadora, se eu esquecer alguma pergunta, eu vou respondendo conforme eu me lembro, porque eu acho que tem umas 3, 4 perguntas juntas. Em relação à folha de rosto, prejudica sim, porque eu não recebo as intimações do processo. Tá? Então, os meus clientes estão tendo o seu direito de defesa prejudicados, pois eu perco prazos se eu não recebo a devida intimação. Em relação ao campo de concentração, esse nome é utilizado, inclusive, pelas grandes mídias. É um nome que está sendo usado, inclusive, nos processos, não por mim, mas por todos, não só os advogados de defesa, como, inclusive, por juristas que têm se manifestado em relação ao que aconteceu no dia 8. O porquê do campo de concentração e nada comparado ao nazismo, longe disso. Mas porque tinham crianças, mulheres, por mais que tinha, sim, ambulâncias e tudo no local, para socorrer as pessoas que passavam mal, mas como eles não receberam a devida voz de prisão, eles foram para aquele local sem saber o que estava acontecendo. Eles foram até a Polícia Federal para prestar um depoimento. Então, ali, a gente fala justamente da questão de defesa, porque uma pessoa, quando ela é presa, ela tem que receber a voz de prisão, e eles não receberam. Eles foram enganados para serem levados aonde eles foram colocados no ginásio da Polícia Federal, e na academia da Polícia Federal. E lá, muitas mulheres, quem estava lá, como eu estive, eu posso dizer que foi terrível o que eu presenciei. Homens, mulheres, crianças chorando em condições subhumanas. Então, e aí foi onde saiu o nome do campo de concentração, não por mim e nem por pessoais de direita ou esquerda, mas, enfim, até pelas próprias mídias se referem àquele ginásio, naquele dia, como campo de concentração. Acho que é isso. Ficou contemplado ou não? É a questão do campo, a questão da... As denúncias? Isso. Tem associações, né? A gente fez a associação tem vários advogados nessas associações. Tem, inclusive, o movimento de advogados de direita, que ele foi feito, é um movimento que já tem um certo tempo, e advogados que compõem esse movimento fizeram várias denúncias, como eu digo, indiferente de partido político, mas é só porque eu vou citar o nome, né, desses advogados, não citar o nome, mas citar o movimento. E foi feito, sim, várias denúncias, tanto na PGR, quanto no Ministério Público Federal, quanto na Corte Internacional de Direitos Humanos, e até agora a gente não teve nenhuma resposta.
Então, obrigada, doutora, pelas respostas. E fica a última, como que essa comissão pode auxiliá-la nesse sentido para resguardar os direitos básicos desses cidadãos, que eu acredito que, a priori, já está tudo bem. Agora é sanar a dívida moral que ficou, certo? É isso? É isso. Como no começo, em janeiro, quando eles estavam presos e a família estava passando por muitas dificuldades, inclusive não só financeira, mas eu digo que assim eles estavam vivendo de doações, porque os mantenedores da casa estavam presos, né? E os chefes de família estavam presos. E eu gostaria de pontuar aqui, não entrando no campo processual, tá? Mas são pais de família e nenhum desses aqui criciumenses, todos eles são réus primários e não tem nada que abone a integridade e a moral deles até essa data. Então, eu acredito que sim, eles estão bem abalados psicologicamente, tanto pelo uso da tornozeleira, e como bem pontuado, né, fico feliz que esse tema tenha sido o primeiro, mas que possa servir para garantias de direitos fundamentais das pessoas, porque eu acho que é indiferente do crime em si, que não é o que está em discussão, mas é a questão da dignidade da pessoa humana. E todos esses 3 criciumenses que passaram, né, pelo que passaram no dia 8 de janeiro, e não só no dia 8, como no dia 9, eles estão bem abalados e com diversas necessidades. Creio que na questão processual nós não temos nada que fazer, até porque não há como interferir no processo, e de fato há um prejuízo muito grande, na medida que o advogado não é intimado, né, de um ato ocorrido. Quer dizer, aí realmente perde, inclusive correndo o risco de perder um prazo e isso comprometer aí definitivamente a situação da pessoa que responde, né? Eu só gostaria de fazer uma ressalva, não é uma ressalva, eu acho que é uma observação importante. Talvez a gente não tenha dado tanta atenção, mas acho que pela primeira vez nós também participamos de uma comissão a partir de fevereiro, quando assumimos, né, uma comissão que trata sobre a saúde, a assistência social. Outro dia falamos sobre habitação, aqui nessa comissão falamos sobre habitação, sobre a falta de assistência da assistência social, num caso pontualmente trazido. Nós estamos tratando aqui direitos humanos. Eu acho que não estamos abrindo precedentes. Nós estamos exercendo o nosso papel enquanto comissão também de direitos humanos. Nós estamos, e também, falando sobre a infância e adolescência. Hoje, na CCJ, tinha um assunto que tratava sobre crianças e adolescentes. Eu deixei muito claro que essa matéria tem que ser encaminhada para a comissão que trata da infância e da adolescência. Aí me olharam meio assim, porque eu não estou acostumado com os termos, porque parece que tudo é saúde, né? Se é saúde, é o suficiente. Não. Faz parte do nosso escopo, enquanto comissão, tratar dessas condições. Então, toda vez que um vereador dessa comissão tiver dentro do nosso escopo de comissão, aquilo que nós podemos ouvir as pessoas, podemos dar encaminhamentos, devemos trazer sim, porque é nosso papel, enquanto legisladores, também se preocupar com os problemas da comunidade como um todo. Essa comissão ela não é só para a saúde. Eu acho que está muito claro isso desde o início, quando a gente assumiu que todos esses pontos, e aí eu percebi, sim, por conta da doutora Morgana, uma situação que me chamou a atenção, e nós não estamos aqui discutindo processo, muito pelo contrário. Se nós fôssemos discutir processo, talvez discutíssemos eu e ela, né, sentados num ambiente, não é essa a ideia. A ideia é trazer a questão para que nós, enquanto vereadores de uma comissão de direitos humanos, possamos também, dentro daquilo que for importante, né, aquilo que a pergunta feita, né, o que nós, enquanto comissão, podemos fazer. Talvez motivar a Secretaria de Saúde, fazer uma visita nessas famílias, com seus psicólogos, né, para ver de que forma o Poder Executivo pode contribuir com essas famílias. Enfim, nós não vamos interferir na tornozeleira, infelizmente eu não tenho o que fazer. Não tem como convencer a juíza a abrir, né, porque também ela não tem nem competência para isso. Não. Competência é do STF, que é originário nesse caso. Então, eu acho que nós, a senhora estava falando assim, que a prefeitura não deu atenção. Não deu. Eu acho que nós... Obrigado, vereador Obadia, o senhor foi muito gentil e cedeu o horário para nós aqui. Muito obrigado. Enquanto nós podemos, através de uma solicitação para o Executivo, fazer uma reunião com o secretário,
pedir uma atenção, de repente a doutora Morgana pode nos dar o endereço das famílias, para que a gente possa levar o secretário, que junto com a comissão lá multidisciplinar, acho que é assim que se chama, né? Multidisciplinar, possa fazer uma visita à família, né, e verificar até onde o próprio Poder Executivo. Eu acho que essa intermediação, essa ponte, eu acho que nós podemos fazer. Eu creio que isso, não sei se isso, de alguma forma, alivia o sofrimento da família, né, pelo menos mostrando que há uma preocupação com a família, né? E, é claro, a questão processual, a senhora tem que caminhar. Sim, com certeza. Oi? Presidente, eu preciso manifestar, não é nem contrário a essa condição, mas eu acho que é pela inviabilidade. Está faltando psicólogo na rede, nós vamos levar para ver os criminosos. Vereadora? Desculpe qualquer situação. Nós estamos falando da família, vereadora. Sim, é a família, mas eles estão ali. Mas eu falei da Senhor família, presidente. vereadora. Eu falei da esposa e dos Ele filhos. tem liberdade para acessar o serviço ou está proibido, Não, doutora? Não. Eles podem acessar o serviço de saúde? Sim, Ah, eles tá, eu podem. achei que não podia. Então, acho que não tem por que Não, essa comissão eu acho que- intermediar. Eu gostaria que a gente intermediasse por aqueles que estão acamados. Não tem que problema, estão- vereadora. que estão Vereadora, eu concordo com a precisando senhora. verdadeiramente. Eu concordo com a senhora. Ninguém está falando de fazer as consultas e antecipar de ninguém. Ninguém falou isso, tá? Levar o secretário para ver até onde a secretaria pode contribuir de alguma forma. Eu não estou falando para passar na frente de ninguém, muito pelo contrário. Isso aí não compete a nós e nem ao secretário. Aliás, existe um controle do Ministério Público em relação a essa situação. Senhor presidente, Pois não? até porque essas pessoas também, elas já estão em Criciúma, e eu acredito muito no relato dessas pessoas com a doutora, que chegaram após todo o incidente lá, quebra-quebra em Brasília. A gente, sem dúvida nenhuma, nós estamos tratando com pessoas da nossa cidade, do nosso município, são cidadãos daqui, são pessoas de bem, não tem nenhum histórico de crime. Pelo contrário, foram lá. O fato de estar em Brasília não significa nada. Poderia qualquer um de nós estar em Brasília, até porque é a capital do país. Poderia estar... Quantas vezes eu fui para Brasília em forma de turismo, antes de ser vereador? Fui lá. E chegaram lá após o incidente, quer dizer, comprovaram, né? Mas, infelizmente, foram condenados. Hoje tem essa tornozeleira, não tem nem prazo. Na verdade, não tem condenação. Não tem ainda condenação, não tem. então não são criminosos, como foi citado pela vereadora. Não são criminosos. Eu ia fazer né? essa correção, né, com o máximo respeito, vereadora Giovana. Não dá para chamar eles de criminosos porque não tem condenação. Né? O que teve foi a questão da tornozeleira, até para evitar que os próprios... as pessoas que estavam lá mantenham contato entre si. Então, quando eles saem do perímetro, a tornozeleira apita e tudo mais. A minha vinda aqui, a nossa conversa, longe da questão processual, né, quando eles estavam, vamos falar assim, vamos pensar que não são as pessoas que estavam lá no dia 8. Vamos pegar um preso comum, que cometeu um crime. A pessoa, ele vai aqui, da nossa região, ou vai para a Penitenciária Sul ou vai para Santa Augusta. Se um preso desse pega uma marmita, fica dias sem comer, e quando vai se alimentar, pega uma marmita com larvas e cabelos dentro, o que o Estado faria em uma situação dessa? Foi o que aconteceu com eles. Então, a minha vinda aqui não é para dizer se eles são criminosos ou não, porque isso vai ter um julgamento e vai ter todo um trâmite processual. A minha vinda aqui é para dizer que sim, eles tiveram sua dignidade humana ferida, indiferente se fizeram alguma coisa ou não, eles ficaram sem se alimentar, eles passaram por várias situações vexatórias, que eu gostaria de não citar aqui, mas eu estou aberta, se quem me procurar eu falo isso de forma... porque, querendo ou não, o nome deles daqui a pouco vai para a mídia, eu não preciso estar expondo o que eles passaram. Mas foram várias situações vexatórias. Eu estou aqui para falar da dignidade humana deles como pessoas, indiferente do que as pessoas acham, mas como a nobre vereadora comentou que, então, se é para chegar atrasado, não chegue. Indiferente da minha opinião, em concordar com a Vossa Senhora ou não, é a questão do que eles passaram. Eles foram e passaram por problemas vexatórios. E quanto a isso, nós estamos falando não só da dignidade da pessoa humana, mas como os familiares em si. Tá? Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, eu estou falando ainda, senhor presidente. Perdão. Permite que a Voltou a advogada estava palavra, falando, né? doutora. Eu só quis voltou pontuar essa a palavra, questão. vereador. Então- Da alimentação eu falo, eu friso muito na alimentação, porque foi das situações que eles passaram, né, por questões de dignidade, mas não por questões processuais. Essa é a situação, né? O fato de serem presos
não significa que são criminosos, né? E, infelizmente, doutora, foram jogados no mesmo patamar dos outros, né? Que a gente viu que houve quebra-quebra lá, quem quebrou tem que pagar, né? Sem dúvida nenhuma. Mas os inocentes que estavam em Brasília, teve muita gente lá, não é só de Criciúma, do Brasil inteiro, que foram para lá. Nós estamos vivendo uma democracia, manifestação sem... Meu Deus, quantas manifestações nós tivemos no nosso país, senhor presidente, e que houve quebra, o MST é um, e tantos outros que fizeram, né? E, mesmo assim, continuam fazendo, né? E o pessoal que estava aqui foi se manifestar, que é a liberdade que nós temos no nosso país, até porque o Brasil ainda é democrático, né? Espero que não se torne, né? Mas ainda temos essa liberdade de poder se manifestar, chegar na praça, qualquer lugar, o direito de ir e vir, né? Então, a gente fica triste em ver esses 3 cidadãos de Criciúma, aparentemente, já tem gerado isso, que eles são criminosos, quando, na verdade, eles não são criminosos, foram manifestantes que foram se manifestar lá. E o problema maior é com a família. Eu acho que a preocupação nossa dessa comissão, eles já foram punidos. Infelizmente, esses dias, um ficou 10, 11 dias, outro 60 dias, já foram punidos. Moralmente, eles estão quebrados. Não é fácil, tem que ter um trabalho todo. O vereador Manuel, que está aqui, que é psicólogo, né? Eu acho que essas pessoas precisam ter um acompanhamento. E não só eles, aí vem o lado da família, os filhos, o menino que foi estudar e um coleguinha perguntou: o teu pai está preso, né? Ele é bandido. Tem todo um acompanhamento que tem que haver com essas famílias. A gente sabe que a área de psicologia, os profissionais aqui em Criciúma tem uma dificuldade enorme, tem uma carência, uma demanda enorme, mas acho que a função dessa comissão é, pelo menos, levar essa demanda à Secretaria de Saúde, né? Eu acho que isso é importante. Vereadora, claro. Eu pedi a questão de ordem, pessoal, justamente para me retratar sobre ter antecipado o julgamento, viu? Eu me expressei mal justamente porque eu acho que a sociedade não vai reagir bem, presidente, a gente levar um caso desse ou casos como esse à Secretaria de Saúde, mesmo que seja para averiguar. Mas aí fica a minha opinião minoritária nessa comissão e com toda tranquilidade, porque em nenhum momento eu contestei as questões dos direitos humanos, muito pelo contrário, né? Então, fica aqui a minha retratação a respeito de ter antecipado o julgamento, a sentença, mas, para além disso, ainda assim, a minha opinião a respeito dessa comissão. Então, eu fico muito tranquila sobre isso, acho que a comissão pode, sim, levar à Secretaria de Saúde, mas, certamente, nós vamos ter que lidar também com a opinião pública que passa por dificuldades aí no dia a dia. E saliento, mais uma vez, que aqui não é o lugar sobre a gente fazer ponderações políticas, justamente porque a presença da doutora Morgana fez sentido somente e para, nesse sentido, dizer sobre as situações vexatórias ou humilhantes ou degradantes que esses cidadãos viveram em Brasília e que já aqui em Criciúma podem, sim, com muita tranquilidade, acessar o serviço público, acessar os serviços de saúde com toda a garantia dos direitos preservados, porque essa é a cidade que a gente constrói. E aqui essa comissão é fiscalizadora desses serviços. Se não acolhe esses cidadãos que foram e que andam com a tornozeleira eletrônica, o que fazem com aqueles que saem das prisões e que precisam ser ressocializados? Então, a gente precisa falar disso com seriedade. Fico feliz que, de alguma forma, esse encontro serviu para ver a humanidade em cada um de nós. Que bom que a vereadora compreendeu a dimensão da vinda da doutora aqui. Exatamente esse é o verdadeiro sentido da vinda dela. Que bom que a vereadora compreendeu. Eu fico muito feliz pela doutora Morgana ter vindo aqui hoje. É o papel dessa comissão, sim, discutir direitos humanos. Ouvi-la e saber as circunstâncias é importante para nós enquanto legisladores dessa cidade. E cabe a nós, sim, todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, porque é isso que a sociedade espera. A sociedade espera, sim, de nós um posicionamento, não político, muito pelo contrário.
Primeira coisa, quando o vereador Jair comentou a questão, eu já cortei imediatamente, porque não é político. Nem ousaria fazer uma questão política numa comissão como essa, ou dentro da Casa Legislativa, porque, apesar de ser a Casa Legislativa, eu jamais levo para o lado político e procuro tratar as questões de uma forma coletiva. Eu, pelo menos, a minha conduta sempre foi nesse sentido. Vereador Paulo? Bem rapidinho, vereador Paulo, nós temos 13 minutos para encerrar. Cumprimentar o presidente, todos os vereadores, vereadora, doutora Morgana. Que bom ouvi-los, né? Porque às vezes, para quem nunca passou por esse tipo de ação, parece que vê de uma forma muito, é um familiar que não é meu e se dane. Mas, presidente, eu me coloco à disposição, sendo em nome da Comissão de Saúde, ou sendo, como diz, como vereador dessa casa. Eu sei que há uma fila monstra na área de psicologia, mas é importante ver se esse cidadão está na fila de espera. E, de uma forma, de qualquer maneira, vai servir para cobrar no município de forma geral. Para alguma coisa vai servir. Dizer, doutora, que a minha filha, um cidadão, na época de auxílio emergencial, retirou recurso em nome da minha filha. E a minha filha vem sofrendo até hoje um tratamento psiquiátrico e acompanhado pelo psicólogo. Porque as pessoas, tem pessoas que enfrentam, mas tem pessoas frágeis. E essas pessoas, se não tem imagem, vereadora, dessas pessoas lá fazendo o quebra-quebra, se não tem nada que prove, então eu vejo assim de uma forma, quem sabe não é todas as imagens que se pegam. Né? Às vezes tem cidadão que não se pegou imagem, mas quanto a doutora fala, que eles chegaram atrasados. E para chegar atrasado, pode ser que quebre o ônibus, pode ser que fure um pneu, pode haver algo, como diz, na viagem. E eu não sou, como diz, não sou advogado, sou apenas vereador, estou aqui, mas vejo que tem que dar uma atenção especial a essas pessoas. Obrigado, presidente. Obrigado. Gente, doutora Morgana, gostaria de se manifestar? Não, sim. É isso? Obrigado pela sua presença, Obrigada foi muito também. importante a sua presença. E fica valendo, sim, a partir do momento quando tiver alguma demanda que trata de direitos humanos, essa comissão estará aberta, pelo menos enquanto estiver presidido por mim. Só a última pergunta, senhor presidente. Só um pouquinho, vereador. Só a última pergunta. Certo? Pois não. Só perguntar ainda para a doutora se houve um acompanhamento aqui do governo do Estado em relação a essa prisão e algum deputado federal aqui também acompanhou todo esse... A senhora não tem informação disso? Tenho, e não teve. Eu, inclusive, não vou citar nomes, mas procurei dois deputados federais da nossa região e ficaram inertes. E na época que eles estavam presos e estavam sofrendo várias situações constrangedoras e estavam passando fome e sendo humilhados, que nós viemos, os familiares, eu disse, olha, eu estou em Brasília, eu não consigo contato, né, então eu peço para vocês procurarem as pessoas do município, e não teve apoio de ninguém. Aí, só para finalizar, o governador, Jorginho Melo, inclusive, eu não estou muito por dentro do assunto, mas como eu estava em Brasília, acompanhei assim de forma pelas mídias. Ele mandou alguns representantes para representar os catarinenses que estavam presos. E, inclusive, ele recebeu uma advertência, não sei pontuar se foi uma advertência, eu sei que ele teve algo que se mostrou contraditório, porque como lá tem a Defensoria Pública, não justificava tirar os defensores do Estado de Santa Catarina e o Estado gastar, porque lá tinha os defensores públicos. Mas ele foi de uma forma para ajudar os catarinenses. E, mesmo assim, teve uma eu não... Teve. Doutora, muito obrigado. Fechou? Muito obrigado pela sua presença. Foi uma satisfação receber a senhora, atualizando a agenda das informações em relação a essa questão. Vereadores, vereadoras, tem mais alguma coisa a ser tratado? Agradeço a compreensão, a presença de todos e dou por encerrada a nossa Comissão de Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Infância e Adolescente. Muito obrigado, boa tarde a todos.